tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do Movimento da Semana. Uma semana com um bocado de coisa acontecendo aqui em Pernambuco, né? E ao lado de duas premiadas aqui, não é? A Síria foi a laureada da turma dela, de jornalismo, não é? E Ângela, que mais uma vez foi premiada, dessa foi Sebrae, não foi? Foi, Prêmio Sebrae, a Olha. gente ganhou o 3º lugar na categoria texto. Ah, E foi o bom. meu 25º prêmio. Tem lugar na estante para mais algum, não? Tem. Tem, né? Pois é, Sempre gente. tem. Essa semana aqui em Pernambuco foi anunciado uma fábrica de metanol, né? Um investimento de 2 bilhões de reais aqui em Pernambuco e que insere o nosso estado, né, na indústria do hidrogênio verde. É uma coisa que a gente já estava precisando já desse pontapé, né, Ângela? Tava sim. Inclusive, né, a gente no movimento econômico, a gente deu muita matéria, porque o Ceará tem mais de 30 protocolos de intenção de empresas para fabricar lá hidrogênio verde. E a gente aqui tem um protocolo de intenção, mas assim, isso foi sendo adiado, a gente nunca mais fez matéria sobre essa empresa que disse que vai se instalar em Suape, mas esse e-metanol foi uma coisa bem concreta. Eles já assinaram o protocolo de instalação lá em Suape. É um investimento, como você disse, de 2 bilhões. E o mais importante é que eles vão fabricar o próprio hidrogênio verde como a matéria-prima para o e-metanol. O e-metanol, ele leva 2 componentes. Um é o hidrogênio verde e o outro é o CO2 biogênico, ou CO2 verde. O que é o CO2 biogênico? No processo de fermentação do álcool, é liberado o CO2 pelas usinas aqui. Então, esse CO2 agora vai ser purificado, e esse CO2 purificado vai ser uma das matérias-primas do e-metanol. Esse e-metanol ele vai ser usado para abastecer navios. E o que mais espanta é que a gente está vendo um processo de descarbonização da economia acontecendo aqui em Pernambuco, e isso vai ser muito interessante, porque você imagina, abastecer os navios com biocombustível. Sim. É para isso que a gente está caminhando, entendeu? Sim, e aqui em Pernambuco é interessante, porque você tem a cana que facilita muito isso, né? Justamente. Isso vai ter um impacto muito grande no setor sucrocoleiro, né? Estima-se que cada usina que vai produzir o CO2 biogênico vai ter que fazer um investimento de cerca de 61 milhões de reais. Então, quer dizer, já tem consultoria por aí dizendo que esses combustíveis, biocombustíveis, essa nova era que vem da descarbonização do SAF, que é um querosene de aviação, que vai ser biocombustível, do e-metanol, que é um biocombustível que vai ser usado para abastecer navios, já tem consultoria por aí dizendo que isso vai chegar num novo boom de investimentos que pode chegar até 200 bilhões de reais. Lógico, né, que é um processo lento, né, essas coisas vão se consolidar aos Mas poucos. aqui em Pernambuco você diz esse investimento, né? Não. Esse é no Brasil inteiro. Sim. Em Pernambuco a gente não tem esse número, não. Mas assim, vai ser Pernambuco vai ser beneficiado, Pernambuco, Alagoas e Paraíba, porque tem um setor sucrocoleiro ativo. Do mesmo jeito que vai ser beneficiado o centro-sul do país, que é o maior produtor de álcool e açúcar. Porque esses biocombustíveis, eles vão usar o CO2 biogênico, o biometano, toda usina de açúcar e álcool pode fazer biometano. Mas, Ângela, aí essa questão desses biocombustíveis, tudo para carro elétrico também serve, né? Que é uma coisa boa para Pernambuco, né? Serve, porque veja mesmo, o carro elétrico, se fosse substituir todo o carro que se tem hoje, Sim. por um carro totalmente elétrico, o custo no Brasil ia ser gigante. Ia ter que mudar tudo. E aí, o que foi que algumas montadoras muito inteligentemente fizeram? Feito a Stellantis e outras. Elas estão desenvolvendo um carro que aumenta a parte do carro eletrificada e, ao mesmo tempo, esse carro pode usar etanol. Híbrido, no caso, né? Vão ser os carros híbridos. Esse vai ser o primeiro passo, até depois da gente chegar no carro 100% elétrico. Mas de toda forma, com metanol, você também tem é limpo, é bom para a natureza também. Metanol é. Entendeu? Metanol é um limpo. combustível fóssil como a gente utiliza hoje em larga escala aqui, né? E outra coisa que eu gostaria de acrescentar, né? O governo federal está lançando um programa chamado Combustível do Futuro, que vai estimular a produção de biocombustíveis em várias direções. Então, tem esse SAF, que é o querosene de aviação sustentável, tem o e-metanol, que vai abastecer os navios,
E vão vir por aí muitos produtos, porque com açúcar, com essa produção de açúcar e álcool, os resíduos, você pode fazer até bioplásticos. Entendeu? Então Sim. está só no começo de uma grande revolução que realmente vai fazer uma economia circular e que os resíduos do setor sucroalcooleiro vão ser aproveitados para virar outros produtos, todos limpos, sem agredir a natureza. E era O que é muito interessante. E era uma economia que estava, há alguns anos atrás, coisa de 10, 12 anos atrás, estava numa situação, numa crise muito séria. Né? Era a questão da cana-de-açúcar e tudo mais, né? E agora é uma redenção dela, né? É um novo momento, né? É um novo momento de investimento e de valorização de todos esses subprodutos que não eram tão valorizados, mas agora vão ser, porque a gente tá vendo que é urgente a descarbonização, cumprir essas metas de descarbonização e ter menos combustível fóssil queimando é importante para a saúde de todos, e para o planeta e para a economia. Então, realmente, a economia vai ter que ficar circular. Uhum. Vamos já aproveitar que a gente falou dessa questão dessa indústria lá em Suape, vamos deixar o assunto em Suape, não é? Porque a Síria trouxe uma matéria, Ângela, essa semana, bem interessante, da questão de um relatório da ONU sobre o perfil de Suape, né? Mudança de perfil do porto de Suape, não é isso? Exatamente, Márcio. Foi um estudo entre a ONU Comércio e Desenvolvimento, junto com o Senai Pernambuco, que mostrou que Suape tem atualmente a capacidade de atrair investimentos na ordem de 2,2 bilhões de dólares. E isso com as indústrias que já existem lá. E como é que isso aconteceria? A ONU fez um mapeamento levantando todas as empresas, todas as indústrias que já existem em Suape e o que elas podem produzir a partir do que já existe. Foram identificados 141 produtos divididos em 6 setores prioritários que vão desde a produção de geladeiras e freezers, lâmpadas LED até airbags de automóvel. E se isso acontecer a partir desse estudo que foi feito, que foi elaborado, Suape tem capacidade de gerar 19 mil empregos e crescer o PIB de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho em 3,13%. E Pojuca, inclusive, o PIB de Pojuca já é muito alto aqui dentro de Pernambuco, né? Ela já é o terceiro, já chegou a ser o segundo, mas aí deu uma queda e está em terceiro, acho que o PIB daqui de Pernambuco, eu acho que é de Pojuca, né? E com esse estímulo vai aumentar ainda mais, né? Pois é, eles querem fazer uma mudança para mudar o padrão do Suape, para que seja uma Suape movida a dados. Essa foi a importância que o Márcio Guiô, que é o presidente do Porto, deu. Ao invés de só importar, Suape ter capacidade de exportar mais, de produzir a partir do que tem ali. Mas aí seria uma espécie de ZPE, uma zona de processamento de exportação? Inclusive, nesse evento, que foi no Suape Conecta, que eles fizeram esse aviso, onde aconteceu essa divulgação, também aconteceu uma assinatura de um termo junto com a Fundação Getúlio Vargas, para que em janeiro o projeto da zona de processamento de exportação do complexo venha a ser entregue. O objetivo é atrair mais empresas e movimentar mais a economia, aproveitando também essa empresa de etanol que vai estar instalada lá em Suape. E é interessante essa história, que eu falei que a gente estava nessa questão de hidrogênio verde, a gente demorou um pouco para engrenar. Nessa ZPE também, né? Também. O movimento econômico, se vocês botarem ZPE no movimento econômico, a gente vê que a ZPE do Ceará e do Piauí já tem uma movimentação bastante grande. Inclusive, uma das coisas que está atraindo o hidrogênio verde para a Suape é se aproveitar das condições específicas de exportação da futura ZPE, que lá já funciona. E aqui a gente está atrasado com relação a essa ZPE. Então é importante que a gente comece a movimentar as coisas. Já era para ter começado. Pois é, principalmente a partir desse relatório da ONU que mostra que as empresas têm capacidade para produzir. Né? Tem um potencial muito grande. É um estudo muito grande, então aproveitar, juntar o útil ao agradável da ZPE e com o estudo e colocar Suape ainda mais para cima. Porque o que ajuda muito na ZPE é o seguinte, quem está na ZPE ele tem um tratamento diferenciado para exportar. Então, o produto que passa por uma ZPE, geralmente ele fica mais barato. E aí ele consegue competir melhor lá fora, entendeu? Então, essa é uma das coisas que o empresariado daqui tem que começar a explorar. Porque se eu estou numa ZPE e isso me dá condições diferenciadas de exportar, isso é uma oportunidade. Claro, que não pode ser desperdiçada, né? Exatamente. A gente está faltando uma semana para as eleições, né? Eu vou ter que falar da minha área. Era isso que eu ia me perguntar. Eu tenho que falar. E teve uma coisa interessante dessa semana também, que houve uma mudança na Assembleia, que semana retrasada faleceu José Patriota, deputado,
e iria assumir Davi Muniz, que era o primeiro suplente dele, né? Mas o PSB fez uma consulta à Assembleia Legislativa e conseguiu, porque Davi Muniz mudou de partido, saiu do PSB para o PSD, né? Então, os socialistas fizeram uma consulta se não seria o correto assumir o segundo suplente, que é Júnior Matuto, candidato a prefeito de Paulista. Não é? Então, aí isso vai mudar. Aí você ganha uma coisa, você está disputando um mandato como deputado estadual. Não é? Você tem toda uma estrutura. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava que fosse convocado, porque todo mundo esperava que fosse assumir Davi Muniz e ia ter briga por infidelidade na justiça e depois ele iria sair. Certo. E Davi Muniz é vereador do Recife, vai disputar a reeleição. Então até lá ele ficaria como deputado, quando fosse eleito ele renunciava, porque ele sabia que o direito dele era ruim e que ele iria perder. Mas a surpresa é que botou logo o segundo suplente para lá. Então Júnior Matuto ganha uma força lá em Paulista, que é que ele vinha em dificuldade, porque Ramos, que é o candidato a governadora Raquel, ele estava melhor nas pesquisas, melhor colocado, e Júnior Matuto, que é o candidato de João Campos, não é, que sempre foi muito ligado à família Campos Arraes e tudo mais, ele estava capengando, estava faltando um fôlego que ele agora ganhou, né? Então a eleição de Paulista vai ser vai ser a eleição de 26 raiz, né? Porque vai ser uma disputa de um candidato do PSB, que é Júnior Matuto, com um do PSDB, que é Ramos. E vai ser uma eleição de 2 turnos, muito interessante de acompanhar. E essa semana a gente vai trazer uma série de matérias aqui no Movimento Econômico também sobre as disputas, né? Principalmente essas. Pela primeira vez, Pernambuco pode ter 4 disputas de segundo turno. Coisa que nunca... Quais são as cidades? Está previsto para ter segundo turno Paulista, Olinda, Jaboatão e Caruaru. Só Petrolina e Recife é que não teria disputa do segundo turno. Não é? Então é uma coisa interessante. A gente vai esticar um pouquinho mais o período eleitoral aqui em Pernambuco. Agora eu queria lhe fazer mais uma pergunta, antes que a gente encerre. Qual a sua leitura do que está acontecendo em São Paulo? Porque a gente já viu cadeirada, soco. O que mais faltou acontecer na eleição do prefeito, né? Da principal... Porque do jeito que está... Eu acho essa necessidade e cada vez mais de lacrar nas redes sociais, não é? Então você tem um candidato que foi criado dentro das redes sociais, que é o Pablo Marçal, e que ele sabe falar a linguagem da rede social. Por exemplo, aqui em Pernambuco você tem João Campos que sabe falar a linguagem da rede social, porque foi criada nela, né? Dentro da rede social. Então, Pablo Marçal tem uma legião de pessoas que acreditam no que ele fala e tudo mais. E aqui eu não estou entrando nem na questão do conteúdo, eu discordo da forma como ele faz, de agredir. Eu acho que política não é agressão, política é diálogo, conversa. O estilo dele é esse, ele partir para o confronto, de ir para lá. E pegou muito ruim essa questão da cadeirada para ele. E ele sentiu aquilo, porque ele saiu em ambulância com um negócio de oxigênio. Depois, aí quando tirou uma foto no hospital, a pulseira dele era verde, que não tem gravidade. Aí foi aí que ele foi pego na mentira, né, da coisa. Aí depois ele se desculpou, ele disse que vocês já conheceram o pior de Pablo Marçal, agora vocês vão conhecer o melhor. Na verdade, o candidato não tem que ter pior ou melhor. O candidato tem que ter proposta e falar sobre isso para desenvolver a cidade. Proposta e um mínimo de educação, né? Também. E depois né? de conhecer o pior, ele ainda foi expulso do debate no início dessa semana, não foi? Também. E o sócio dele, assessor, deu um murro na cara do publicitário do Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, e sangrou, e levou 6 pontos, né? Mas desses incidentes, não seria suficiente para banir essa candidatura, não? O que é que leva a banir uma candidatura? Na verdade, não há regras assim de você... Não há uma legislação dizendo, olha, se você fizer isso, você tá banido ou está burlando uma lei. Não tem uma regra fixa. Mas... isso daí eu acho que ajuda muito ao leitor a ver quem você vai votar ou quem não vai votar. Não é? São Paulo é a maior capital do país, não é? Uma das maiores do mundo também. E está lá num tipo de debate mais baixo, mais raso, impossível. Não é? Não merecia. São Paulo não merece esse tipo de debate. Nenhuma cidade merece, para falar a verdade. Principalmente São Paulo, né?
que é uma cidade que é a principal metrópole do país, né? Mas, enfim, vamos torcer para que daqui para lá não tenha mais, como eu disse, tiro, né? Que é a única coisa que falta nessa campanha de São Paulo, que vai ter debate, né? Essa semana vai ter os debates das televisões e tudo mais, vai ser complicado, né? Mas, gente, chegamos aqui ao fim do mais um Movimento da Semana. Queria agradecer aqui a Ângela, queria agradecer a Síria, não é? E nos acompanhe nas nossas redes sociais e no movimentoeconômico.com.br. Até lá.